Alô, alô, salve, salve de novo, sejam bem-vindos de novo. Tive um problema de conexão no início da nossa transmissão. Sejam bem-vindos, espero que todos estejam aí, todos que iniciaram a transmissão de conexão, Wi-Fi, 4G, 5G, mas agora eu acho que está tudo em ordem, vamos conversar. Eu estava dizendo para vocês, estava perguntando a vocês sabem quanto Bolsonaro gastou para ir a 3 jogos do Brasil na Copa América? R$200 mil. Patrícia de Miranda, bom dia. E aqui ele disse que o Brasil todo está sem dinheiro. Vocês já viram o presidente dizer uma coisa dessa? O Brasil está sem dinheiro. Os ministros estão apavorados. E ele, para ir a 3 jogos, ele gastou R$200 mil, tá? A Folha teve acesso aos gastos de acordo com por determinação, né, da lei da transparência, a lei de acesso à informação, porque o presidente vai com enorme comitiva, refeições daqui para aqui, hospedagem, não sei o quê, R$200 mil para 3 jogos, para fazer o quê? Para passear, é isso que ele está fazendo. O tempo todo está tirando um sarro da nossa cara. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Domingo passa tuitando, segunda-feira de novo, assim você tá tirando sarro do povo. Pega o seu passaporte, é uma boa opção, já que gosta tanto do norte. Vai lá então, vai trabalhar com o Trump, vai lá caçar colavão. Essa não é sua praia, não vai dar não. Vai pro Japão, Afeganistão, volta mais não. Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Olá, seu Hugo, tudo bem aí? Ana Costa, bom dia. Cristiana Fiorilo, bom dia. Patrícia de Miranda, bom dia. E a grande confusão que o Bolsonaro criou com essa história da Polícia Federal. Imagina se um presidente da República pode interferir na Polícia Federal. Não pode, porque a Polícia Federal pode, inclusive, investigar o presidente da República. A Polícia Federal é um órgão autônomo. Tudo bem? Obrigado. É um órgão autônomo. Nem o ministro da Justiça interfere na Polícia Federal, como fez o Zé Eduardo Cardoso no governo Dilma. Jamais. A PF estava investigando petistas, os petistas se queixando do ministro. Você não vai fazer nada, a Polícia Federal está aqui livre, leve e solta, investigando petistas. Ele, não posso interferir, eu sou o ministro da Justiça. Eu não sou o ministro da Polícia Federal. Não pode interferir. O que o Bolsonaro está provocando? Está provocando que a Polícia Federal está com raiva dele agora, né? Então, se o que ele queria com essa intervenção desastrada, essa tentativa de intervenção, trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio para ajudar o seu filho, para ajudar no caso Queiroz, para ajudar a não desventar o caso Marielle, porque está próximo ali dele, o caso Marielle. Por tudo isso, ele ontem quis dar uma de cantar de galo, sabe? Johnny Bravo. Aqui quem manda sou eu. Eu nunca vi um presidente falar uma coisa dessa, porque quem manda não fala que manda, né? Quem manda, manda em silêncio, mas ele, que é um desastrado, diz que aqui quem manda sou eu, porque não vou ser o presidente banana agora,
A Polícia Federal, não sei o que, vai vir um cara de Manaus. Porque ele queria que viesse o cara de Manaus. Ele quis indicar. Só que já estava indicado um delegado de Pernambuco, porque o superintendente do Rio já tinha pedido para sair. Já tinha pedido transferência para Brasília. Só que ontem, para cantar de galo, o Bolsonaro entrou numa que ele que manda na Polícia Federal. É impressionante, é chocante que o presidente da República não conhece o seu papel. Ele não sabe até onde pode ir o presidente da República. O presidente da República não é um ditador, não é um imperador. Mesmo o imperador tinha seus limites, né? Mas ele acha que o presidente não tem limites. E ainda saiu com essa. Quem manda sou eu. Então, você é o quê? Um presidente banana? O presidente banana, lembra? A infância dele carregava banana na infância. E banana também é um símbolo fálico, né? Que é um dos assuntos mais frequentes na boca do Bolsonaro, são assuntos fálicos, assuntos sexuais, assuntos fecais, né? Assuntos chulos, né? O cérebro é um cérebro chulo. Hoje tem uma declaração do Gustavo Bebiano, ex-amigo dele, de que tudo isso que está acontecendo, esse negócio de querer mandar, é um complexo, deve ser um complexo de infância. Você imagina como ele deve ter sido tratado pelos pais na infância, né? Agora, daqui a pouco eu vou falar com mais detalhes do motim da Polícia Federal, mas também queria falar com vocês a respeito da reportagem da revista Veja, falando da família da nossa primeira-dama, da primeira-dama brasileira. Eu não sei o que vocês acharam, eu achei simplesmente chocante saber que a avó da primeira-dama, aquela que estava num corredor de hospital, já foi presa por tráfico. É uma mistura de cocaína, merla. A mãe dela falsificou documento e o tio dela é um assassino, miliciano, que está em cana. O que vocês acharam disso? Olá, Guilherme. Olá, Rosa Maria. O que eu achei, olha, um sujeito, um deputado se casar com uma mulher que pertence a uma família como essa, eu já acho chocante. Eu jamais me casaria com uma mulher sabendo que a avó é traficante, o tio é miliciano preso por assassinato e a mãe falsificou documento de identidade, certidão de nascimento. Eu não casaria com uma mulher dessa. O Bolsonaro se casou e transformou. Quer dizer, essa mulher é a primeira-dama do Brasil. O que os outros países estão pensando, os brasileiros hoje, ao saberem que a avó da primeira-dama é traficante, a mãe falsifica documento e o tio é um assassino e miliciano? E eu nunca vi escândalo semelhante só com Collor, né? Quer dizer, o Bolsonaro tem ligação com o miliciano através do Queiroz e através da mulher dele. Eu não sei se foi o Queiroz que apresentou a mulher para ele, a Michele, não sei, mas tanto a família da Michele como a família do Bolsonaro estão envolvidas com milicianos. Eu acho isso muito grave, gravíssimo, chocante. A família do presidente da República, pelos dois lados, tem vínculos, tem elos com milicianos, com assassinos, com traficantes. E eles representam o Brasil, eles são a cara do Brasil. Eles são a nossa cara. A outra questão é o desmatamento da Amazônia, né? Essa coisa aí que já provocou escândalo no governo, o Bolsonaro contestando os números do INPE sobre a área desmatada. E ontem eu li algumas coisas, alguns relatórios, alguns estudos sobre a Amazônia, e é incrível como a gente não conhece a Amazônia.
Os brasileiros desconhecem a Amazônia. Por exemplo, você sabe a Amazônia é legal? Alguém sabe? Alguém sabe o que é Amazônia legal? Pois é, o governo brasileiro denominou Patrícia Campos, do Rio de Janeiro. Ah, Patrícia Campos, você que esteve aí, você que esteve aqui. Puxa, Patrícia, que pena não ter te encontrado. O Newton passou o recado, viu? Passou direitinho o teu recado. Muito obrigado por vir aqui, Patrícia. Eu não sei por que eu não estava aqui nesse dia. Às vezes eu cheguei num outro horário, alguma coisa, o carro estava quebrado. Puxa vida, um grande abraço, Patrícia. Pena que não encontrei com você para tomarmos um café junto. Conversou exatamente com o Newton. Só um instante. Só um instante já. Deixa eu ver uma luz legal aqui. Pronto. Agora sim podemos conversar. Podemos conversar mais tranquilamente. Mas vejam só a treta que o Bolsonaro arrumou para ele mesmo, né? Com esse negócio de interferir na Polícia Federal, querer mudar ele, o superintendente, o que ele conseguiu? Conseguiu que a polícia se voltasse toda contra ele, né? Ontem, todos os superintendentes ameaçaram fazer um motim, ameaçaram sair todos de uma vez. Aí que o Bolsonaro recuou, como diz aqui no Globo, o presidente desiste de emplacar chefe da PF no Rio. Desistiu depois da ameaça de motim. Olha aqui, depois de afirmar que quem mandava na Polícia Federal era ele, quem manda não precisa repetir toda hora que manda, né? Quem manda, manda. Reiterando a indicação do delegado Alexandre Saraiva para a superintendência no Rio, o presidente Bolsonaro voltou atrás. O diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, que havia escolhido outro nome para o cargo, ameaçara pedir demissão. Olha aqui a frase do Bolsonaro, às 8h30 da manhã de ontem. Eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Pelo que está pré-acertado, seria o superintendente lá de Manaus, que entraria para o lugar do superintendente do Rio. Aí ao meio-dia, de novo o Bolsonaro. Tanto faz para mim. Eu sugeri o de Manaus. E se vieram de Pernambuco, não tem problema não. É que já estava tudo combinado, estava tudo acertado, que o de Pernambuco viria para substituir o carioca. Mas o Bolsonaro resolveu interferir para colocar o de Manaus, que é da confiança dele. Não pode o presidente escolher um chefe da Polícia Federal de confiança dele. Aí é que ele se deu mal. Porque agora é que a Polícia Federal vai querer investigar o clã Bolsonaro. Muito mais, não é verdade? É isso que ele conseguiu. Foi mexer no vespeiro, saiu mordido. Vamos ver aqui o que diz o Globo. Olha a manchete do Globo. O Brasil todo está sem dinheiro. Bolsonaro, você já viu um presidente terrorista? Você já viu um presidente dizer isso? O Brasil está sem dinheiro, está sem grana. Os ministros ele falou também que os ministros estão apavorados, não sabem como vão terminar o ano. E que o exército vai ter meio expediente porque não tem grana para dar almoço para os recrutas. Miriam Leitão, diferenças não podem separar Brasil e Argentina. Vamos ver aqui. Moro deve sugerir veto a 8 artigos da lei que pune abuso. Aliás, notícias da reunião. Há 2 semanas houve uma reunião do Moro com o Jair Bolsonaro, na qual se ouviram gritos, um berrando com o outro. Ou seja, a lua de mel Bolsonaro, Sérgio Moro está mesmo chegando ao fim. Aqui o Globo diz que há vetos necessários na lei contra abuso de autoridades.
Não, eu acho que não. Acho que tem que aprovar a lei por inteiro, porque a Lava Jato abusou em todos os sentidos. Vamos ver aqui. Luiz Fernando Janot escreve no Globo: o exterminador do futuro. A cada dia que passa, o mundo se transforma mais rapidamente diante de nós. Apesar das reações conservadoras de alguns segmentos sociais, a cultura da transitoriedade veio para ficar definitivamente. Resta a esperança de que os avanços dela decorrentes proporcionem de fato uma vida livre de preconceitos daqui para frente. Mas essa meta não tem sido e não será fácil. Lidar com opiniões extremadas pelas redes sociais vem provocando embates que deixam para trás um rastro de mágoas e conflitos, inclusive entre amigos e familiares. Isso nunca houve no Brasil. Explicação sobre a Amazônia Legal. Isso mesmo, senhor Afonso, agora eu me lembrei. Você estava falando sobre a Amazônia. Vocês sabem o que é a Amazônia Legal? Ninguém sabe. O governo brasileiro, no tempo do Getúlio, se eu não me engano, denominou a Amazônia Legal a área da Amazônia que está no Brasil. Então, em vez de chamar a Amazônia brasileira, chamaram de Amazônia Legal. E aí confunde, ninguém sabe o que é Amazônia Legal. Mas, enfim. Então, a Amazônia como um todo, toda a floresta amazônica, tem 7 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil inteiro tem 8 milhões e meio. Então, a floresta amazônica inteira é quase do tamanho do Brasil. É a imensidão da floresta amazônica. Bem, dos 7 milhões de quilômetros quadrados da floresta amazônica, 5 milhões estão no Brasil. Os outros 2 milhões englobam 9 países da América Latina que estão inteiramente, América Latina e da América Central, que estão inteiramente dentro da floresta amazônica. Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana Francesa, todos estão dentro da floresta amazônica. Então, o Brasil tem a maior parte da floresta amazônica, são 5 milhões de quilômetros quadrados. Desses 5 milhões de quilômetros quadrados, 20% não existem mais, foram destruídos. Essa é a última estatística. Isso é uma estatística global, tá? Dos 5 milhões de quilômetros quadrados da floresta amazônica, 20% já foram destruídos. E quem começou a grande destruição da floresta amazônica foram os governos militares, foi a ditadura militar. Com a construção primeiro da Transamazônica e várias estradas cortando a Amazônia, esse foi o início da destruição. Os governos militares também da ditadura é que começaram a exploração da Amazônia. Então a Amazônia nunca foi vista pelo governo brasileiro como uma floresta a ser preservada, mas sim como uma área desabitada a ser colonizada. Então aqueles idiotas da ditadura militar falaram o seguinte: bom, a Amazônia está lá vazia. Você não vazia, está cheia de riqueza. Está vazia, não tem ninguém morando, né? Claro, estava cheio de índios, né? Que os índios que moram na floresta, populações amazônicas que estão lá há, sei lá, séculos, né? Mas a ditadura militar resolveu povoar a Amazônia. Então vamos construir estrada, hidrelétrica, colonização. Então, a destruição da floresta amazônica e está continuando com outro militar candidato a ditador, que é o Bolsonaro. Então isso que ele está fazendo, a destruição da Amazônia, começou com a ditadura militar. É impressionante. Quer dizer, a floresta amazônica tem uma importância mundial no regime de climas no mundo todo. É a maior floresta tropical do mundo. O que acontece com a floresta não só interfere no clima do Brasil, provoca seca, provoca chuva demais, porque é ali que está o grande regulador do clima brasileiro e do clima mundial. É por isso que o mundo está preocupado. O mundo não quer invadir o Brasil.
para roubar a Amazônia. Não dá para roubar a Amazônia. Ninguém vai roubar a Amazônia do Brasil, tá certo? A Amazônia está lá, as árvores estão lá, a biodiversidade está lá, os milhares de rios que cruzam a Amazônia estão lá. Só que a destruição da mata, já foi destruído mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de mata, isso tem um impacto no clima do mundo. Por isso que a Noruega estava dando grana para preservar a floresta, para preservar o clima dela, na Noruega. Por isso que a Alemanha estava dando grana, agora não vai dar mais. E com o Bolsonaro, a tendência é que o desmatamento vai avançar. O desmatamento da floresta amazônica vai avançar, porque a visão desse governo é igual da visão da ditadura. Aquilo é para explorar. Em vez de utilizar de forma inteligente as riquezas da Amazônia, né? Utilizar ali frutos, plantas para remédios, para 1 milhão de utilidades, o que foi feito? A Amazônia sempre foi explorada, né? Primeiro com a borracha, né? Aí acabou o ciclo da borracha, veio a riqueza da região amazônica, não é só de plantas, plantas, animais, rios e água potável ali, tem 1/5 de água potável do mundo, né? Mas a Amazônia tem ouro, tem diamantes, tem cassiterita, tem magnésio, tem minério de ferro. E é por isso que tem essa corrida à Amazônia. É uma região muito rica, tanto em cima da terra, com a vegetação, com os animais, como embaixo da terra. E a Amazônia, em vez de ser explorada de forma racional e inteligente, sempre foi explorada para destruir. E o mundo todo depende da Amazônia. O mundo não quer invadir a Amazônia, o mundo só quer que ela não perca mais floresta para não interferir no clima deles. Para não aumentar o aquecimento global, para não mudar o regime de chuvas. E no Brasil também. Só um governo ignorante como esse, um governo que não escuta, pode ter um ministro do meio ambiente que atua para que o desmatamento aumente, que atua para que não haja fiscalização, que atua para que os fazendeiros de gado aumentem as áreas de desmatamento, para que a área de madeiras seja aumentada, para que a corte de madeira clandestina passe além da fiscalização, ultrapasse a fiscalização. Então, isso é um ataque ao mundo. O ataque à Amazônia é um ataque ao mundo. É por isso que... Né? Então, é o seguinte, a Amazônia Legal é a Amazônia brasileira, tá certo? E tem o seguinte, a Amazônia, o território da Amazônia representa 60% do Brasil. A Amazônia tem mais da metade do Brasil, a gente não tem noção do que é a Amazônia. Engloba 9 estados brasileiros. E cada um lida de uma forma com o desmatamento. São 9 estados. Bem, então vamos continuando aqui com o Globo. Esse Luiz Fernando Janot não gostei. Projeto urbano também não gostei. Impostos e revoluções também não gostei. Deixa eu ver se é alguma coisa interessante no Globo. Anúncio. Descompasso declaratório. Após afirmar que manda e irritar cúpula da Polícia Federal, Bolsonaro recua de indicação. Pressionado, o secretário especial da Receita deve trocar de cargo. É o que eu dizia ontem, Marco Sintra com a cabeça a prêmio.
Após dizer que o delegado Ricardo Sadi deixará a superintendência da Polícia Federal no Rio por problemas de gestão e produtividade. O presidente Jair Bolsonaro recuou ontem na tentativa de emplacar Alexandre Silva Saraiva, superintendente no Amazonas, para a vaga. A indicação do presidente quase resultou no pedido de demissão do diretor-geral da PF, Maurício Valeixo, o que levou Bolsonaro em poucas horas a amenizar o tom. De manhã, ao comentar a troca, ele disse que, como presidente, é ele quem manda. Às 8h30 da manhã, o presidente disse em entrevista que Sadi seria substituído por Saraiva, e não pelo superintendente de Pernambuco, Carlos Henrique Oliveira Souza, como anunciado pela PF no dia anterior. O que eu fiquei sabendo, se ele resolveu mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu. Deixar bem claro, eu dou liberdade para os ministros todos, mas quem manda sou eu. Pelo que está pré-acertado, seria o lá de Manaus, disse o presidente. Questionado se a decisão teria partido dele ou da PF, Bolsonaro disse que a pergunta teria de ser direcionada ao ministro da Justiça, a quem o órgão está subordinado. Pergunta para o Moro. Já estava há 3, 4 meses para sair o cara de lá. Está há 3, 4 meses. O que acontece? Quando vão nomear alguém, falam comigo. Ué, eu tenho poder de veto. Ou vou ser um presidente banana agora. Banana, vocês lembram daquele desenho animado, Bananas de Pijamas? Bananas, uma dupla da pesada, lei de abuso. Moro vai defender o veto de 8 artigos. Claro, ele é o grande abusador, ele que abusava. O ministro da Justiça serve projeto de lei, como, por exemplo, aquele que proíbe prisões em desconformidade com a lei. Claro, ele quer transgredir a lei o tempo todo. Salve Alberto Carneiro, muito obrigado. Shabbat Shalom, Vinem Menabessa Lemazel, Vinem Menabessa Leglik. Alexandre Frota entrou para o PSDB dizendo o seguinte: eu estava num partido que tinha o Queiroz. Alexandre Frota. Bem, voltou a conexão. A conexão voltou. Estamos juntos de novo. Estava lendo Alexandre Frota. Eu estava num partido que tinha o Queiroz. Mas olha aqui, a caricatura do Lã. Esse é o Lã, o baixinho é o Lã, o outro é o Jaguar. Os dois com mais de 80 anos, olhando ali as belas cariocas desfilando e eles apenas olhando. Mas olha aqui, não tem dinheiro. Bolsonaro diz que ministros estão apavorados com falta de recursos. Não tem dinheiro. Aqui na Folha, país não tem mais dinheiro e faz milagre, diz presidente. Nunca vi uma coisa dessa. O presidente dizer que o país está duro. Imagina nos outros países o que os caras vão pensar. Pô, vocês têm um presidente malucão, né? Que presidente estranho. Um presidente que fala mal do próprio país. Ó, ministros estão apavorados, estão sem dinheiro, não temos dinheiro. Imagina, um PIB de 1 trilhão, 700 bilhões, o país não tem dinheiro. É o tal do teto, né, dos gastos do Temer, né? Agradeço ao teto dos gastos. Com licença, excelentíssimo, a equipe está esperando o senhor para começar a reunião, fala o Pintinho. A charge de Alexandra Moraes aos sábados na Folha sempre usa com figuras Pintinho. Já vou mostrar para vocês. Com licença, excelentíssimo, diz o Pintinho. A equipe está esperando o senhor para começar a reunião.
Aí a grande galinha, com cara de brava, diz: não enche. Hoje eu vou passar o dia vetando projeto de filme de sacanagem. Traz mais pipoca. Aqui a charge da Folha também sobre o presidente Banana. Bananas de pijamas descendo as escadas. Bananas de pijamas. Uma turma da pesada. O fantasma do showdown, escreve Juliana Sofia. Embora soasse disparatado, tão logo assumiu-se posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes prometeu zerar o déficit primário das contas públicas ainda no primeiro ano do mandato do governo Bolsonaro. Passados 8 meses, não foi que deu ruim, porque todos sabiam se tratar de promessa vã. Apesar dos bilhões esperados com o leilão de excedente do pré-sal, apesar de privatizações do setor elétrico, apesar de estupendos dividendos de estatais, apesar de tudo, para cumprir o feito seriam necessários 140 bilhões de reais em receitas extras, além de uma recuperação econômica vigorosa para melhorar a arrecadação de tributos. Mas a economia flerta com uma recessão técnica. Mas com um presidente desse, não tem... A economia precisa de estabilidade. Com esse presidente, nenhum dia é dia de estabilidade. Então, a economia patina, provisória, que vai transferir o COAF do Ministério de Paulo Guedes para o Banco Central. E por quê? Porque no Banco Central está um amigo do Eduardo Bolsonaro, aquele que quebrou o portão para fazer uma festa no prédio. Ele está lá no Banco Central, então... o problema do Bolsonaro são dois, é o COAF e a Polícia Federal, porque são os dois que estão investigando o filho dele. E a investigação sobre o filho dele leva ao cheque depositado na conta da mulher dele, a Michele Bolsonaro, cuja avó foi traficante, era traficante, não sei se continua sendo, a mãe falsificou documento e o tio assassino. Na conta dessa primeira-dama, a primeira-dama mais enrolada da história do Brasil, tem um cheque de 25 mil reais. E esse cheque, depositado por Queiroz, se for provado que foi para a campanha do Bolsonaro, pode resultar na cassação do mandato do Bolsonaro. É por isso que ele está querendo aparelhar o COAF, aparelhar a Receita e aparelhar a Polícia Federal. É para esconder os podres dele. Ele está preocupado em se manter no cargo. Porque se acontece alguma coisa, se a investigação sobre o seu filho vai a fundo, se a investigação sobre Queiroz vai a fundo, ele vai perder o mandato. Essa é a grande preocupação do Bolsonaro, é cair fora. O Planalto teria pedido a cabeça de Deltan Dallagnol. Não, desculpe, nada disso. É um tal de Derron, não, desculpe, apaga. Não tem nada de Dallagnol. As reações externadas da Polícia Federal às declarações de Jair Bolsonaro foram transmitidas ao Planalto com jeito pelo ministro Sérgio Moro e pelo diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo. Toda a cúpula da PF insinuou que pediria para deixar os postos se houvesse interferência do presidente na Superintendência do Rio. O atual superintendente, Ricardo Sadi, disse a pessoas próximas que de fato havia manifestado disposição de deixar o cargo, mas não dessa forma, com tamanha exposição. O painel ouviu 13 ex-ministros da Justiça sobre o episódio. Eles classificaram a atitude de Bolsonaro como inédita no regime democrático, altamente ofensiva à autonomia dos policiais federais e corrosiva para a autoridade de Sérgio Moro, ao dizer que ele quem manda, o presidente rebaixou seu auxiliar. Eu fico pasmado
de ver pessoas que têm envergadura e luz própria se curvarem sem nenhum tipo de resistência. A frase foi dita nesta sexta-feira, ontem, por Gustavo Bebiano, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência, após confusão instalada entre Bolsonaro, Moro e a Polícia Federal. O Gustavo Bebiano, que vivia advogando, encontrou o Bolsonaro e acabou chorando, Todo laranja tem um triste fim, com Bebiano aconteceu assim. Chupado até virar bagaço, hoje é palhaço como Arlequim. O Gustavo Bebiano, que vivia advogando, tentação presidencial de mexer na PF fica explícita pela primeira vez. Bolsonaro arranha a imagem da corporação ao sugerir que pode ditar seus rumos. Análise de Rubens Valente na Folha. Não é nova a tentação de um presidente da República de interferir nos rumos da Polícia Federal, mas pela primeira vez é explicitada pelo próprio chefe do Executivo. Quem manda sou eu. O paralelo mais recente remonta à ditadura militar, quando o Exército comandava o Palácio do Planalto e a PF ao mesmo tempo. Após a redemocratização, a imagem da PF foi melhorando ano após ano política, a ponto de influir em campanhas eleitorais e derrubar ministros e governadores. Naturalmente, os presidentes da República passaram a olhá-la com um misto de respeito e medo, aliado ao interesse por informações privilegiadas. Nos anos 1990, o presidente Fernando Henrique Cardoso manteve essa relação, trouxe dores de cabeça para ambos os lados. Mais de 20 anos depois, Schelotti disse, porém, que nunca houve pedido de FHC para tirar ou colocar policiais em cargos de chefia ou direcionar inquéritos. As conversas que tive com o presidente como diretor da Polícia Federal foram muito pontuais, ocasionais. Praticamente eu não tinha nenhuma relação com o FHC. Lembro de uma vez ele me dizer: minha polícia. Eu observei: presidente, a polícia é da União, não é do senhor. Ele corrigiu, dizendo que foi uma força de expressão, disse Schelotti. Eu não sofri nenhum tipo de interferência, nem do Nelson Jobim, então ministro da Justiça, nem do presidente, afirmou Schelotti. Ele se recorda de que o ministro da Justiça, Iris Rezende, indicou um nome para a Superintendência de Goiânia, que, segundo Schelotti, foi recusado. Em 2002, já na gestão de outro diretor da PF, o delegado Déler Rocha, também da Superintendência do Rio, que investigava irregularidades no leilão das telefônicas, foi bruscamente retirado da operação. Além disso, a equipe da delegacia foi desmontada por decisão do então superintendente regional, Marcelo Itagiba, que havia sido assessor do ministro Serra e depois se tornaria deputado federal pelo PSDB. Na época, as medidas foram anunciadas como rotina. Em 2008, durante o segundo mandato do governo Lula, um telefonema interceptado pela PF mostrou o chefe de gabinete pessoal do presidente, Gilberto Carvalho, recebendo um pedido para complicar a vida do delegado Protógenes Queiroz, na época à frente da Operação Satyagraha. Embora tenham sido noticiados e gerado discussão na época, esses fatos foram menos impactantes dentro da polícia do que ver um presidente batendo no peito para dizer que manda nela. Sob Dilma Rousseff, o governo deixou a PF trabalhar na Operação Lava Jato, mas no finalzinho do mandato ela tentou um controle branco por meio da nomeação do ministro da Justiça, o procurador da República, Eugênio Aragão.
Porém, não se tem notícia de que Aragão tenha praticado algo concreto contra os interesses da Lava Jato ou da PF. O diretor-geral do órgão, iminência parda da Lava Jato, Leandro Daiello, foi inclusive mantido no cargo. Aragão prometeu agir contra eventuais abusos e excessos da PF, mas ficou apenas 2 meses no cargo, até o impeachment de Dilma, em 2016. Nesta semana, contudo, o presidente subiu o tom das declarações. Bolsonaro não só antecipou que o superintendente do Rio seria trocado por questões de produtividade, como reafirmou nesta sexta que é dele a palavra final sobre a vida da PF. Bolsonaro arranha a boa imagem da PF ao sugerir que pode manobrar os rumos do órgão. Com isso, acabou colocando em dúvida a isenção de todas as investigações em andamento na PF, atuais e futuras. A pergunta que fica é se ele pode derrubar e colocar superintendentes e se quem manda é ele, como assegurar que investigações não sejam dirigidas para atender à vontade do Planalto. Esse tipo de indagação só surge no Brasil hoje a partir das declarações do próprio presidente. O presidente coloca a Polícia Federal sob suspeição e, ao mesmo tempo, faz com que a Polícia Federal agora tenha muito mais ambição de ir atrás das investigações sobre Flávio Bolsonaro e Queiroz do que antes, para mostrar ao presidente que quem manda não é ele. Quem manda são as investigações, quem manda são os fatos, ainda que os fatos possam constranger ou possam... Vamos ver a Folha Ilustrada. A visita de Albert Camus ao Brasil há 70 anos. Olha o que o Albert Camus, o prêmio Nobel, o genial escritor de O Estrangeiro e a Peste, quais foram as impressões dele do Brasil há 70 anos. Sobre o Cristo, o Redentor. Cristo já surtou, fechou os olhos para não ver mais nada. Em 15 de julho de 1949, Albert Camus escreveu que ele escreveu o Cristo lá, o Cristo Redentor, como um imenso e lamentável Cristo luminoso. Um imenso e lamentável Cristo luminoso. Aqui depois, ele escreve no dia 1º de agosto, despertar difícil, viver é fazer mal aos outros e a si próprio através dos outros, terra cruel. Ainda no navio, pensara 2 vezes em se matar. São Paulo pareceu uma cidade estranha. Orã, desmedida. Orã é a cidade em que ele ambientou a peste. Sobre Porto Alegre, disse Albert Camus, a luz é muito bela, a cidade feia. Gostou do Recife? Positivamente gosto do Recife, Florença dos Trópicos. A Bahia, onde só se vê negros, parece-me uma imensa Casbah, cidadela marroquina, fervilhante, suja e bela. Aí ele ficou entusiasmado com Oswald de Andrade. Andrade me expõe sua teoria, antropofagia como visão do mundo. Diante do fracasso de Descartes e da ciência, retorno à fecundação primitiva, o matriarcado e a antropofagia. Sobre esta terra imensa, que tem a tristeza dos grandes espaços, a vida é mesquinha, e seriam necessários muitos anos para se integrar nela. Será que sinto vontade de passar alguns anos no Brasil? Não. Seu Marcelo Camus.
confessando que detestou conhecer o Brasil há 70 anos. Coluna da Mônica Bergamo. Adeus Bolsonaro. A tentativa de Jair Bolsonaro de interferir na indicação do superintendente da Polícia Federal no Rio quebrou de vez o que ainda restava de confiança de delegados da cúpula da corporação de diferentes partes do país no presidente. Um pedido de demissão coletiva não está descartado, caso Bolsonaro insista na investida. As críticas ao presidente são abertas e contundentes. Um dos policiais mais prestigiados entre os colegas afirma não se recordar de nada parecido vindo de qualquer outro presidente desde a redemocratização do país. Na quinta-feira, Bolsonaro anunciou que o superintendente do Rio seria um nome de sua confiança deslocado de Manaus. O delegado Alexandre Saraiva afirmou que era ele quem mandava e que não seria um presidente banana. Horas depois, com a reação contundente da PF, ele recuou. De acordo com um dos policiais, aceitar ingerência de Bolsonaro na PF significará o fim da corporação, que não seria o espaço apropriado para ele mostrar que pode mandar e desmandar. O ex-ministro Gustavo Bebiano, que era um dos assessores mais próximos e conviveu intensamente com Bolsonaro na campanha eleitoral, cita o estilo "eu que mando" do presidente a complexos que ele traz do passado. O presidente tem revelado extremo grau de insegurança. Essa coisa de querer mostrar a ferro e fogo todo o tempo que é ele quem manda, sem escutar a ninguém e sem aceitar qualquer tipo de ponderação, é muito ruim para o nosso país. O presidente precisa superar os complexos que traz do passado e mostrar maior grandeza de espírito. Imagina, grandeza de espírito. O gabinete de Bolsonaro respondeu a questionamento do deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que enviou ofício a ele na semana passada perguntando: onde está o Queiroz? Ele se referia a Fabrício Queiroz, ex-auxiliar do presidente, acusado de movimentar R$1.200.000 de forma atípica e que, aspas, encontra-se desaparecido. Informo que o senhor presidente não possui informações referentes ao paradeiro do senhor Fabrício Queiroz, disse o chefe de gabinete de Bolsonaro, Pedro César Marques de Souza, em papel oficial e timbrado da presidência. Intelectuais, juristas e lideranças de esquerda vão se reunir na segunda-feira, dia 19, no ato Moro Mente, contra o ministro Sérgio Moro. O protesto será na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Entre as personalidades estarão Fernando Haddad e Guilherme Boulos. Vestiu uma camisa furada e um chinelão. Tirou foto no Alvorada muito doidão. Mandou preparar a marmita com feijão e arroz e sorria quando o Flávio dizia: só falta o Queiroz, só falta. Meus amigos, muito obrigado por assistirem a primeira transmissão de hoje da TV Sonic com a leitura de jornais. Essa é uma TV de jornalismo, assim como a TV 247. Nossa preocupação é em comentarmos notícias e não boato. E o que é notícia? Notícia é aquela que responde a 5 questões fundamentais, básicas, além de outras, mas as 5 são básicas. Quem, o que, como, onde e por quê. Quando não há resposta para essas 5 perguntas, ainda não é uma notícia. É uma notícia incompleta, ou então um boato. E um boato, tanto boato como teorias da conspiração, só serve para confundir mais as coisas. E quanto mais as coisas são confusas, menos a gente entende.
E quanto menos a gente entende, menos a gente pode encontrar soluções, perspectivas de sair dessa confusão. É por isso que eu procuro tratar todos os fatos da forma jornalística, procuro ver se respondem às 5 perguntas para não induzir vocês a erro e para vocês terem uma visão clara e transparente, o mais transparente possível da realidade. A maneira mais prática, mais fácil, mais segura de chegar à verdade é da forma jornalística. Nunca chegaremos à verdade absoluta. É muito difícil, mesmo porque a verdade absoluta não existe. Mas eu nunca vou desistir de chegar o mais próximo possível da verdade. Lembre-se o seguinte: a felicidade do conhecimento é o conhecimento da felicidade. Muito obrigado a todos. Até a próxima.